Colheita do trigo no menor ritmo das últimas 5 safras. Acompanhe os números das operações nos principais países produtores. Você vai ver que a produção deve crescer, mas o consumo interno segue maior. Entenda as oportunidades que isto pode trazer a você, agricultor. Vem com a gente, o Impulso News está no ar. O progresso de colheita do trigo está bastante atrasado este ano no Brasil. Até o dia 5 de novembro, 43% das áreas tinham sido colhidas, quase 26 pontos percentuais a menos na comparação com a mesma data de 2021. Este é o menor ritmo das últimas 5 safras. Entre os 3 principais fatores que explicam o atraso estão o plantio tardio do trigo este ano, a desuniformidade na maturação e a alta umidade, que dificulta as operações. Na região sul, que concentra 90% da produção nacional de trigo, a média de avanço na colheita está em cerca de 31%, praticamente metade do progresso registrado há um ano, que era de 62%. Em todos os demais estados brasileiros onde houve o plantio de trigo em 2022, as operações já foram concluídas. Ao término das operações, a Conab estima que a produção de trigo em 2022 deve somar 9,5 milhões de toneladas, 24% maior. Apesar da alta, o USDA estima que o Brasil deve consumir 11,8 milhões de toneladas até o final do ano, ou seja, um déficit de 2,3 milhões de toneladas. Mas afinal, o que os agricultores brasileiros podem fazer para ampliar a produção de trigo e reduzir a dependência externa do Brasil pelo cereal? O professor Marcos Fava Neves explica. A situação do trigo é um caso de sucesso já no Brasil. Nós, há muito tempo, acompanhamos aí a cultura e sempre naquela torcida para que o Brasil pudesse ter uma produção que fosse o volume adequado para o nosso consumo. Lógico que a importação sempre vai ter, a exportação também é algo que pode estar aberto para nós, mas esse crescimento recente encanta. O Brasil praticamente está com um déficit de 2,5 milhões de toneladas e tem condições de buscar esse déficit, principalmente com as novas variedades que estão sendo trazidas para sequeiro e sendo usadas no cerrado. Então, acho que vamos torcer até o final dessa década, ou quem sabe em 5 anos, o Brasil também trazendo trigo para ser um dos produtos aí da nossa exportação. E voltando a falar sobre a região sul, a ocorrência de plantas daninhas, como a buva e o azevém, tem sido um grande desafio para os produtores locais. O William Pellicer, agrônomo de desenvolvimento de mercado na Bayer, conta um pouco sobre a situação e dá dicas para o manejo. O principal problema dessas 2 plantas daninhas, no caso o azevém, é a mato-competição de fato dentro da cultura do trigo e a produção de semente quando ela não bem manejada, recarregando o banco de sementes. E a buva, além de também ter a questão da mato-competição com a cultura do trigo, me trazendo o problema de redução de potencial produtivo, eu posso ter um problema ainda maior lá na questão da semeadura da soja, e aí eu ter problema da buva no meio da cultura da soja que vem semeada na sequência do trigo. O que eu posso fazer então para mim diminuir esse possível problema, ou o que eu posso lançar mão de manejos para mim controlar essas 2 plantas daninhas bem importantes na cultura do trigo? Primeiro, fazer a implantação do trigo numa área totalmente limpa, ou seja, livre dessas 2 plantas daninhas. Segundo ponto, lançar mão de ferramentas herbicidas pré-emergentes para utilizar na cultura do trigo. Então esses são alguns pontos essenciais para que a gente tenha um sucesso no controle de plantas daninhas e a gente não venha a ter problema com diminuição de teto produtivo na questão do trigo, principalmente com buva e com azevém. Vem agora o Top 3, giro de notícias com mais destaques no agro. Conab reestima a safra brasileira de grãos para 313 milhões em 2022-23. Se confirmada, a oferta será 15,5% superior à do ciclo passado. Moagem de cana deve crescer 4% em 2022-23. Também no próximo ciclo, o mix para a produção de açúcar deve ser 2 pontos percentuais maior do que o da safra atual.
Entregas de fertilizantes ao Brasil devem crescer quase 2 milhões de toneladas em 2023. Em relação aos preços, a tendência é de queda, por conta da expectativa de estoques maiores. Nas cotações dessa semana, o indicador da soja posto no Porto do Paraná valorizou 0,6%, fechando a saca em R$ 184,53. Já o milho obteve leve queda de 1,3% em relação à semana anterior, com a saca valendo R$ 83,69. A saca do café arábica obteve valorização de 1,4%, sendo cotada em R$ 943,57. E por fim, o trigo sofreu queda nos preços, de 1,8%, fechando o preço da tonelada próximo dos R$ 1.816. E o que o Doutor Agro separou para a gente ficar de olho na próxima semana? Vamos ver? Para a semana que vem, selecionei aqui alguns pontos para a gente pensar. Primeiro, importantíssimo, o desenvolvimento da safra no Brasil, como é que está indo, por enquanto são boas as notícias. Fechamento da safra americana, para a gente acompanhar de perto também. Os números que saem da produção, da exportação e o impacto desses números nos preços e nos mercados. Quarto item, a COP. Vamos acompanhar o que é que o pessoal está dizendo lá, qual o impacto que pode acontecer. E o quinto item, a política global e a política nacional com a composição do governo, ainda as questões lá todas de Rússia e Ucrânia. Enfim, tem muita coisa aí para o agricultor acompanhar na semana que vem. Bom final de semana, turma, e estaremos juntos se Deus quiser. É isso aí. O Impulso News está terminando. Valeu, produtor, pela sua companhia. Estamos te esperando para nosso encontro na próxima sexta. Até lá, boa semana. Tchau.